Seguindo a gravação, vamos falar agora sobre a parte textual do projeto de pesquisa ou do plano de marketing, no caso de vocês, a ser entregue ao final do semestre. É o trabalho de conclusão da matéria Introdução ao Marketing. Então, como eu estava dizendo anteriormente, se você chega nesse sumário que foi criado automaticamente, se você chega com um cursor em qualquer um dos itens, tá vendo? Sem clicar, calma. Ele vai te abrir um hiperlink. Depois a gente pode discutir ou até mostrar como é que faz esse sumário automático, mas eu acredito que em aplicativos informatizados vocês vão ter uma introdução sobre isso. Mas se houver dúvida, não tem problema, a gente para uma aula e faz. Ok? Então vamos lá. Capítulo 1, planejamento. Se você segurar aqui, o Ctrl, ele vai transformar na mãozinha, que te leva ao hiperlink. Ok? Primeiro item, primeiro capítulo, essa parte textual, dessa pesquisa. Planejamento. O planejamento ele é dividido em subitens, ok? O primeiro subitem, sumário executivo. Por isso, ó, planejamento é o capítulo 1, subitem 1. Então, capítulo 1, subitem 1. Capítulo 1, subitem 2. Capítulo 1, subitem 2. Dentro desse subitem tem um outro fator que ele quer destacar. Seria o subtítulo do subitem, ok? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, só para vocês tentarem, para aqueles que não têm tanta experiência aqui em fazer o Word. Se você olhar, eu vou mostrar um por um. No planejamento, se a gente for na aba referências, primeiro item que aparece, sumário. Se eu clicar aqui, ele vai criar aquele sumário lá, ok? Mas depois a gente mostra isso. Ele vai te perguntar que tipo de título, adicionar título, você quer. Tá vendo que ele está no nível 1? Ele está selecionado como nível 1. Por quê? Porque ele é um capítulo. Ele tem um número solitário. No sumário executivo, adicionar texto, nível 2, porque ele tem 2 números, ok? Ele é um subgrupo. Lembra de teoria dos conjuntos? O sumário executivo está contido no conjunto planejamento, ou no capítulo planejamento. E aqui, no terceiro, tá vendo que tem 3? Todos que tiver 3 ou mais, você pode ir lá em referência, adicionar texto, nível 3. Se tivesse 1.2.1.1, por exemplo, fatores econômicos para determinada idade, ok? Aí seria 1.2.1.1, fatores econômicos para determinada região, 1.2.1.2, e assim vai, tá bom? Então voltemos aqui, desculpa, as idas e vindas. Aqui como a gente não está no ao vivo, estou tentando lembrar o que já me perguntaram a respeito, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente pretende fazer aula a cada item, tá bom? Então vamos lá. Planejamento, capítulo 1. Começa pelo sumário executivo. O que é o sumário executivo? É o resumo desse plano de marketing. Nele deve constar as características principais do seu negócio, incluindo qual é a situação no momento, situação presente, qual o objetivo desse negócio, ou do negócio que vocês vão analisar, tá bom? De repente alguém tem uma loja, ou minha tia tem uma loja de roupa e eu vou analisar a loja de roupa. Não tem problema, você vai fazer uma consultoria para ela.
Você vai melhorar o negócio dela, tá bom? De repente ela tem um slogan ou um logotipo que você acha que está ultrapassado, que pode ser melhorado. Lembra quando houve o caso da pandemia lá, o Mercado Livre mudou a logomarca rapidinho? A logomarca deles era mãos apertadas, negócio fechado. Com a nova cultura, com a nova imagem a passar, nova ideia a ser passada, começou a brincadeira do cumprimento-se com o cotovelo. Então eles criaram um cumprimento de negócio fechado com o cotovelo, ok? Quais os objetivos? Quais as estratégias? Qual a principal definição do projeto e esforços necessários? A ideia geral do negócio deve ser clara para orientar quando necessário. E vocês vão ver, o sumário executivo não é considerado pelo autor como um resumo. Se ele é um resumo, ele deve ser feito ao final do plano de marketing. Certo? E como é que se dá esse plano de marketing? Como é que você vai fazer essas análises? Lembra que a gente falou de análise ambiental? Quais os fatores econômicos, socioculturais? Então, o que é análise ambiental mesmo? Ela deve incluir todos os fatores relevantes que podem exercer pressão direta ou indireta sobre o seu negócio. Aspectos econômicos. Como é que está a inflação? Como é que são os índices de distribuição de renda? Como é que anda a taxa de juros? Qual a influência que isso tem sobre o seu negócio e sobre a sobrevivência? Sobre a sua ótica nesse primeiro ano do curso técnico. A gente não vai exigir que você faça um plano de marketing como uma pessoa que fez graduação de 4 anos em marketing, tá? Mas é para vocês fazerem o que vocês já têm feito nas outras disciplinas e nos outros trabalhos. Ok? Então vamos lá. Esteja sempre atento à mídia jornalística. Qual é a informação que aparece quando eu digito o nome da sua empresa? O que vem à tona? Quais as informações? O que andam dizendo da sua empresa? Então cuidado com jornais, revistas, noticiários de TV e a internet para manter você informado diariamente, de olho nas oscilações da economia. Ok? Por exemplo, o e-commerce nesse momento deu um pico, um salto de vendas. Talvez seja a hora de você intensificar essa publicidade. Mas quais são os fatores econômicos? Menos pessoas estão trabalhando. Né? Nós tivemos uma retração histórica aí no PIB, na produção interna do país. Só que, dependendo da classe social, teve o tal do auxílio emergencial, por exemplo. Esse público, empresas que trabalham com esse público, tiveram um aumento de vendas e não uma retração. Porque tem muita gente que não está trabalhando há mais de um ano e de repente, entre aspas, começou a receber um valor que, é claro, não é o suficiente, mas é mais do que eles tinham. Então eles passaram a consumir. Ok? Então vamos lá. Quais os fatores socioculturais? Item 1.2.2.2. Fatores socioculturais. Quais as características gerais da população? Qual o tamanho dessa população? Onde ela se concentra? É uma população urbana, rural, mista? Qual o nível de escolaridade? O grau, perdão. Quais sexo, profissão, estado civil? Qual é o nicho de mercado que você vai entrar? Depois a gente vai falar sobre segmentação mais uma vez. Você já deve estar falando com outros professores, mas de qualquer forma, ok? Quais os fatores políticos? Quais são as leis que regem o seu segmento? Ó, bares. Bares pode ou não pode funcionar? Que horário pode funcionar? Em que localidade? Quais os tipos de impostos? O que o Código de Defesa do Consumidor diz a respeito? Por isso que vocês têm legislação de marketing. Um dos componentes de vocês. Tecnologia. Qual a tecnologia que tem disponível? Vocês vão ter autoatendimento? Maquininha que vende a Coca-Cola, o cara coloca uma moeda e sai fora?
é uma coisa que você deve publicar. Independente de você publicar, todos esses itens eles devem ser descritos. Por quê? Porque é a partir desses itens, dessa avaliação, que você vai criar o plano de marketing. Ok? Então, isso não vai ficar exposto para o público. Isso é como se fosse a sua consultoria para você entregar para o dono e explicar, justificar porque você tomou tais medidas ou tais ideias para o seu plano de marketing. Ok? Então é necessário adaptar-se às novas tecnologias. Então, quais os tipos de tecnologia você tem disponível? Quem são seus concorrentes? Diretos, indiretos, similares. De repente, ele até te dá uma dica aqui. Lembrando que isso é um material do Sebrae, tá? Como criar seu plano de marketing. É uma coleção que o Sebrae lançou, como criar plano de negócio, como criar plano de marketing, como criar a parte relacionada a recursos humanos. Não lembro o nome exato. Mas depois eu mando a apostila, tem a coleção toda lá. Gratuito. Esse é o Sebrae de Minas que criou essa coleção. Uma dica que ele dá é ir até seus concorrentes e conversar com seus clientes. Então vai no seu concorrente. Não quero abrir uma sorveteria? Então eu vou lá onde vende açaí, no hipermercado que tem aquelas gôndolas lá que você pode, tem alto, né? Alto atendimento, você mesmo retira o seu pote. Na padaria da vizinha. A minha sorveteria vai ser self-service. A minha sorveteria vai ser pegou, levou. Quais são? Aí entra a tal da análise de SWOT. Quais os pontos fortes e fracos desse seu concorrente? O que você quer imitar dele, que você acha interessante, e o que você acha que isso que atrapalha ele. Fatores internos. Analise de forma crítica o ambiente interno atual e futuro da empresa. O que você tem de bom? Seus equipamentos são bons? Seus recursos humanos, seus funcionários? Sua grana, recursos financeiros? A cultura. Qual a estrutura cultural da sua empresa? Como vocês agem? Qual a cultura existente? E o que você deseja, o que as pessoas desejam, o que os clientes querem. E aí se cria a análise SWOT, que a gente já comentou lá no passado. Quais as oportunidades aparentes para essa sorveteria nessa localidade? Quais as ameaças? Quais os pontos fortes que você pode oferecer? E aí ele te dá algumas sugestões, tá? E quais são as fraquezas? E depois a definição do público-alvo, que vai ser o nosso próximo tema da próxima aula, tá? A gente vai começar a falar sobre segmentação e público-alvo. Vou parar a gravação e a gente volta aqui no ponto 1.3.